A paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma mensagem, a palavra do Senhor, que está no livro de Josué, como você já tem visto a palavra, aí no começo do vídeo, que tem um título que diz assim: Deus fala a Josué e anima. Se Deus estava falando com Josué e animando, porque ele estava desanimado, ele estava entristecido, porque o líder daquele povo, o líder de Josué, ele tinha morrido, e o povo era numeroso, aquela missão não era fácil, de conduzir aquele povo até a terra prometida. Aquele povo era rebelde, ele tinha visto aquele povo afrontar Moisés, e ele se espelhava e se apoiava em Moisés. Mas um dia Deus levou Moisés, e ele ficou naquela missão, e Deus, já sabendo como era que ele estava, por quê? Porque Deus conhece o nosso pensamento, o nosso coração. Deus já sabia que ele estava desanimado, que ele estava triste, e aquela missão precisava continuar. Eu não sei em que você tem se apoiado, ou em quem você tem se apoiado, e se encontra entristecido, desanimado, mas o mesmo Deus que animou Josué naqueles dias, Ele é o mesmo hoje. Ele é o Deus que te anima, Ele é o Deus que te fortalece. Assim como Deus falou nessas palavras com Josué para animar, Deus fala com a gente hoje para também nos animar. Essa palavra vem de Deus, vem do Espírito Santo do Senhor. É Deus quem coloca no nosso coração para poder gravar aquela mensagem, para fortalecer, porque Ele sabe quem é as pessoas que estão passando por dificuldade, por tristeza, tem se apoiado em algo, tem se apoiado em alguém. E essa palavra nos ensina que quando a gente se apoia em algo que pode vir a morrer, que pode vir a acabar, a gente pode ficar entristecido, a gente pode ficar desanimado, a gente pode ficar abatido. Mas quando a gente se apoia em Jesus Cristo, quando a gente se apoia em Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aí a gente vai estar fortalecido. E quando é que a gente se apoia a Deus? Quando é que a gente se apoia a Jesus Cristo? Quando a gente dá ouvido à palavra do Senhor e a coloca em prática. Porque quem falou com Josué foi Deus. Deus falou para ele: meu servo Moisés é morto. Ele é morto. Foi ele quem falou com ele. Então nós precisamos nos apoiar mesmo em Jesus Cristo. Se nós se apoiar em pessoas, em algo, trabalho, seja lá em quem for, nós corremos o risco de se decepcionar, nós corremos o risco de ficar frustrado. Mas Jesus é vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então vamos nos apoiar ao Senhor Jesus Cristo, vamos ouvir o que Ele tem para nós a cada dia, a cada momento, porque esse é forte, esse é a rocha que nós devemos nos sustentar. Então Deus falou com ele. Versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, ou seja, Deus, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele disse para ele: dispõe-te, levanta, anda, segue em frente, não desanima. Ou seja, é isso que Deus fala com a gente, que nós temos que seguir em frente, nós não podemos parar, não podemos desistir. Vamos ouvir o que Jesus nos ordena, o que Jesus nos ensina a cada dia, e permanecer firme, buscando a Deus. Por quê? Porque essa terra prometida, que Deus prometeu àquele povo, era uma terra que tudo que eles fossem trabalhar, tudo que eles fizessem, era abençoado. Esse é o significado da terra prometida. A terra prometida é tudo que eles iam fazer, ia produzir. Os frutos ali eram maravilhosos, a terra era boa. Então, quando a gente dá ouvido à palavra do Senhor, essa terra é a nossa vida, essa terra é o nosso coração, que recebe a palavra, que recebe a semente poderosa, que é a palavra do Senhor.
Então, quando a gente dá ouvido a Jesus Cristo, quando a gente se apoia em Deus, quando a gente se afirma com Deus, quando a gente continua buscando a Deus, Jesus fala com a gente que nós temos que seguir em frente, levantar, andar, se dispor, porque quando a gente se dispõe, aí você vai ver que no versículo 3, essa palavra do versículo 3 se cumpre na nossa vida. Quando é que ela se cumpre na nossa vida? Quando nós ouvimos, se apoia em Deus, coloca a nossa confiança em Deus, não para nem por isso, nem por aquilo, nem por alguém, continua em frente, aí a gente vai ver que o versículo 3 se cumpre na nossa vida, aonde Jesus fala para a gente assim, ó: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ou seja, esse versículo se cumpre na nossa vida quando a gente não para, quando a gente não desiste. E quando é que a gente não vai conseguir parar e nem desistir e continuar em frente, independente de qualquer coisa, independente da decepção que a gente se apoiou e se frustrou? Quando a gente permanece firme, quando a gente permanece em Cristo Jesus, quando a gente permanece ouvindo a voz dele, quando a gente permanece em Deus, a gente vai ter sempre esta força, e aonde nós for, Deus ele vai abençoar. Aonde a gente pisar a planta dos pés, Deus ele vai abençoar. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa pensa que a pessoa chegou em determinado lugar, que ela seguiu em direção errada. Não, se ela se Jesus não leva ela até ali, se Jesus não guia aquela pessoa, não sustenta, como aquela pessoa ia chegar naquele lugar? Se Jesus não permitir a gente vá a algum lugar, não vai a lugar nenhum. Alguma coisa acontece, a gente não chega a lugar nenhum. Porém, aonde a gente vai é porque Deus permitiu. E se a gente está na direção de Deus, aonde for, essa palavra se cumpre, esse versículo se cumpre na sua vida. Quando a gente está ouvindo a voz de Deus, se apoiando em Deus, se afirmando em Deus, aí esse versículo se cumpre. Onde Jesus fala assim para a gente, ó: todo lugar, porque essa palavra é hoje, essa palavra está falando com você agora. Toma posse desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Sabe por quê? Porque aquele que guiava Moisés é vivo. Aquele que está aqui guiar Moisés é o mesmo que nos guia hoje, é Jesus Cristo. E ele fala que aonde tem 2 ou 3 falando o nome dele, ele se faz presente. Jesus está conosco neste momento. Jesus está com você onde você está ouvindo essa mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente. Crê somente nesta palavra, porque Deus já te abençoou em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.